Olá, queridos, tudo bem com vocês? Lição 34, a natureza da igreja. Então vamos entender um pouco o que é a igreja cristã. E nós temos vários pontos que precisam ser destacados quando o assunto é igreja cristã em nosso meio. Então, geralmente quando a gente fala em igreja, né, a primeira coisa que eu quero que vocês esqueçam agora é a construção, né? Até estou aqui na igreja hoje, no templo, né? Mas a questão da igreja ela é muito mais profunda, muito mais ampla do que simplesmente uma construção onde pessoas se reúnem. A igreja é uma organização viva, ela é composta por pessoas como vocês, que então, junto com seus pais, junto com os demais irmãos na fé, compõem a igreja. É uma obra não nossa, mas é a ação do Espírito Santo, justamente através então da palavra, né, da Bíblia, pela qual ou a qual nos une em torno do Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Por isso a igreja é chamada de comunhão dos santos. Vocês têm isso lá no credo apostólico, né? Crendo no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Então é a totalidade dos cristãos que creem, tá? Então é a totalidade de todos os cristãos no mundo, independente da denominação religiosa, né? Porque a gente tem que sempre lembrar assim, ou eu sou de Cristo ou não sou de Cristo. A Bíblia também fala que a igreja é a família de Deus, né? É uma união justamente do que? Dos filhos de Deus, redimidos em Cristo, o Senhor e Salvador. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo, então é um organismo vivo, né? Braço, pernas, tronco, enfim, dedos. A igreja se compõe desta forma também, a Bíblia nos apresenta isso. A Bíblia fala que a igreja é o santuário dedicado ao Senhor, e tem uma pedra angular, de novo, que é Cristo. Antes, quando eu falei do corpo, a cabeça é Cristo. Agora, quando fala do santuário, né, dedicado ao Senhor, a Bíblia diz que Cristo é a pedra angular, ou seja, é o fundamento de toda a igreja. Jesus também fala que a igreja é o rebanho do Senhor. Então, Jesus lá em João capítulo 10 nos fala disso, né, que Jesus é o bom pastor, que conduz as ovelhas, que conhece as suas ovelhas, que chama as ovelhas pelo nome. E, por fim, a igreja é o que? É a igreja de Deus. É um instrumento nas mãos de Deus para justamente fazer com que o reino de Deus, a vontade de Deus, seja anunciada e prevaleça nesse mundo. Então, enquanto houver mundo, tá? Enquanto houver mundo, vai existir igreja de acordo com a promessa de Cristo Salvador. Então, uma passagem bíblica muito importante está lá em Efésios capítulo 2, bem significativa essa passagem. Capítulo 2 de Efésios, ele diz, a partir do versículo 19: vocês já não são estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos, sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, então a pedra angular, na qual todo edifício é bem ajustado, cresce para santuário do Senhor, o qual também vós juntamente estáis sendo edificados na habitação de Deus no Espírito. Então nós temos nessas palavras justamente a ação de Deus, né, nos tornando seu povo, seus filhos, fazendo com que nós sejamos sim a igreja cristã. E na verdade, quando a gente fala em igreja, existe apenas uma igreja, tá? Isso é bem importante. Existem N denominações religiosas, tanto é que nós fazemos parte de uma igreja chamada Igreja Evangélica Luterana do Brasil, dentro de várias comunidades, comunidade de Mensageiros de Cristo, comunidade de Redentor, mas no fundo existe uma igreja só, onde Cristo governa, Ele é o cabeça, é o Senhor, e todos nós fazemos parte deste corpo que é Cristo, o Senhor e Salvador. E nós temos então, o que nos une como igreja é justamente a palavra de Deus, tá? A palavra, a Bíblia e os sacramentos, batismo e Santa Ceia, que nos unem então em torno de um mesmo grupo, de um mesmo sentido e de uma mesma direção. Como é que a gente reconhece uma igreja cristã? Talvez seja muito fácil a gente reconhecer uma igreja, né? Você vai ver, vai ter uma cruz, né? Então, aonde tem uma cruz, ali deveriam ter cristãos.
tá? Então, qual que é uma das marcas assim que identificam justamente um dos símbolos que identificam o cristianismo? É a cruz. Então, onde é que você passar, em qualquer lugar do mundo, você passar e ver uma cruz, quer dizer que ali há cristãos. Lutero fala que tem marcas, né? 7 marcas da igreja, né? A primeira marca é a palavra de Deus, a segunda é o batismo, a terceira é a Santa Ceia, né? Então palavra e sacramentos. Aí você tem a absolvição, né? Que é justamente a parte onde as pessoas confessam seus pecados e recebem o perdão de Deus. Você tem um ministério dentro da igreja, no singular, não no plural, tá? Nós cremos no ministério apenas no singular. Não existem ministérios, existe ministério, onde o pastor é chamado pela igreja, ele é ordenado para anunciar a pregação, anunciar a graça de Deus a todas as pessoas. A sexta marca é o culto e a 7ª marca a cruz. Então são marcas que a igreja tem, e aonde essas marcas estão presentes, ali está a verdadeira igreja cristã. Agora, onde essas marcas, onde faltam marcas onde faltam algumas dessas marcas, a gente precisa ficar com dúvidas justamente se ali há cristãos verdadeiros ou não. Qual que é o objetivo da igreja? O objetivo final da igreja é fazer com que a vontade de Deus seja anunciada, seja pregada, seja trazida para as pessoas. É claro que o objetivo da igreja é edificar, é construir, edificar e construir no sentido de que as pessoas elas tenham mais conhecimento. Por isso, o apóstolo Paulo em Efésios ele também diz no capítulo 4, versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé. Então, qual é o objetivo da igreja? É que as pessoas cresçam na fé. Esse é o objetivo. Por isso, claro, não nesses dias agora de pandemia que estamos tendo dificuldades, mas em hipótese nenhuma, a não ser por enfermidade ou por uma dificuldade muito extrema, eu deveria deixar de ir à igreja. Eu não deveria deixar. Isso foge do princípio e da marca do cristão. Uma das marcas do cristão é qual? É o culto a Deus. Então, sob hipótese nenhuma, deveria deixar de ir à igreja. Pense bastante sobre isso. Tá? Pense bastante. Converse com seus pais sobre isso. Tá? O que mais? O objetivo é que os dons sejam usados. Tá? Então, isso é dentro das marcas da igreja, um dos objetivos é justamente que as pessoas usem os seus dons dentro do contexto da igreja. E a igreja ela não está voltada para si mesma, ela não tem um fim em si mesmo, né? Mas o objetivo, então, como eu já anunciei para vocês antes, é fazer reconciliação. Ou seja, que reconciliação é essa? A reconciliação com quem? Com Deus. Como é que Deus se reconcilia conosco? Ou melhor, como é que Deus vem até nós e nos dá a reconciliação? Através de Cristo Jesus. Não é Deus quem peca, somos nós quem pecamos. Mas Deus vê que nós não conseguimos nos reconciliar com Ele. Ele vem em Cristo Jesus e nos dá esse presente chamado perdão, que é justamente a reconciliação que Ele nos oferece. Por isso, queridos, quando a gente fala em igreja, ela é um corpo vivo, ela é algo vivo, dinâmico, tá? É um organismo vivo, porque é composto por pessoas. É Deus quem cria a igreja, por meio do quê? Da palavra e dos sacramentos. É Deus quem age na igreja, é Deus quem faz com que a igreja seja sua obra. Então, pela graça de Deus, eu sou membro da igreja. Você é feito parte da igreja. Quando você é batizado, quando a palavra de Deus penetra no teu ouvido, chega ao teu coração, à tua mente. Tá? Então, você faz parte de uma família de Deus. Mesmo que ainda a gente seja pecador, isso faz parte. A igreja é justamente para pecadores, não para anjos, nem para pessoas que acham que não têm pecado, mas a igreja ela é justamente criada para que os pecadores possam se reunir e os pecadores possam ouvir a palavra com alegria e com gratidão. Então, enquanto pessoas estiverem nesse mundo, elas vão continuar sendo imperfeitas. E por isso,
ser cristão é o que? É pessoas imperfeitas vindo para ouvir a palavra de Deus. E Deus, na sua perfeição, concede perdão e salvação. A igreja também é uma comunidade que serve, né? E se a igreja não serve, ela perde o seu sentido, né? Então, como é que é o nosso amor a Deus, né? Amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, alma e entendimento, né? Como é que a gente serve a Deus, né? Em amor, não tem outro jeito. Eu sirvo em amor. Servir é algo que faz parte do que? Da natureza humana, né? Tem um ditado popular que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, o problema é servir só a si mesmo, né? A igreja, ela chama a gente a justamente servir ao nosso próximo, né? Pergunte para você mesmo e reflita assim: qual é o maior serviço que você pode prestar a alguma pessoa? É interessante, talvez você possa pensar em muitas coisas, mas eu vou te dizer uma que resume assim, de uma forma muito intensa, absolutamente tudo: é amar as pessoas, tá? É você amar, porque essa é a forma como Deus nos serve, Ele nos ama, tá? Então Deus chama o seu povo, Deus capacita o seu povo, vocês serão minhas testemunhas de Jesus, e dessa forma nós temos assim uma ideia do que é a igreja, a importância da igreja na nossa vida, no nosso dia a dia, certo? Façam a lição 34, exercícios lá, páginas 175 e 176, e desenvolvam então essa lição. Que Deus abençoe e guarde vocês. Um abraço, até mais, tchau, tchau.